Boa noite a todos. Já já estamos começando aqui a quinta das profissões. Vão logo avisando aí seus amigos, seus colegas aí, chama o pessoal que hoje nós vamos falar sobre uma profissão muito importante. É uma profissão que cuida das crianças, pediatria, né? Nós vamos estar aqui com a doutora Ilana Abreu, né? Ela vai estar aqui junto com a gente para falar sobre a questão do médico pediatra. O que um médico pediatra faz, né? Quais são as atividades? O que leva uma pessoa a escolher uma determinada profissão? Hoje, né, eu digo assim, estou muito feliz em estar realizando, né, esse momento. Afinal de contas, hoje é dia do psicólogo. Parabéns para todos os psicólogos que estiverem por aqui, que estiverem entrando. Muito feliz. Hoje é uma quinta-feira, dia do psicólogo. Olha que coisa mais bonita, né? Justamente o dia da minha profissão. Né? Mas hoje nós não vamos falar sobre psicologia, nós vamos falar sobre medicina pediatra. Vamos estar já aqui com a gente, vamos estar com a doutora Ilana. Ela vai falar assim, o que levou ela a escolher essa profissão, né? Afinal de contas, esse projeto que eu tenho de todas as quinta-feiras, às 19 horas, é justamente um projeto para ajudar as pessoas a encontrarem, né, qual a profissão vai seguir, né? Que profissão escolher. Da mesma forma como às vezes a gente está dentro de uma profissão e está insatisfeito com ela, né? Então, hoje o nosso bate-papo aqui, o nosso encontro vai ser com uma médica pediatra. Ela vai estar aqui para falar justamente dessa profissão, uma profissão de muita importância, né? Quem tem filhos, né, sabe o quanto é importante ter uma pediatra em que você confia, né, que você vai entregar o seu maior patrimônio para aquela pessoa. Mas o que leva uma pessoa a escolher essa profissão, né? Se dedicar a sua vida a trabalhar cuidando do maior patrimônio dos outros, né? Vamos hoje perguntar tudinho para a doutora Ilana, que já ela vai estar por aqui para justamente ela poder falar para a gente como, né, e a trajetória, né? Quais as áreas de atuação, o que um médico pediatra pode fazer, quais os nichos de mercado, né? Se é uma área, né, que está em crescimento. Então, hoje nós vamos conversar justamente sobre medicina, mas medicina na parte de pediatria. Então, só estou esperando ela entrar aqui, vai chamando os colegas, vai chamando as pessoas para a gente começar esse bate-papo. Pode ter certeza, todas as quinta-feiras, às 19 horas, nós estamos aqui batendo um papo, conversando, falando sobre as várias profissões. É um projeto que ele tem como objetivo ajudar o jovem, né? O jovem que ainda não escolheu uma profissão, que ainda está, né, ainda em dúvida, ele ainda não tem muita clareza, ainda está pensando, né, qual o caminho que eu vou trilhar, né? E, diante disso, deixa eu ver se eu chamo aqui a doutora Ana, deixa eu chamar ela aqui. Já mandei enviei para ela poder chegar aqui, né, e a gente poder bater esse papo, um papo bem interessante, para justamente a gente poder esclarecer, né, essa profissão tão rica, tão bela. E eu digo assim, já tivemos aqui vários profissionais e hoje nós vamos ter uma médica aqui junto com a gente. Ela já está pedindo aqui o acesso a receber a doutora Ilana.
de Abreu, né? Ela já estou aceitando ela aqui, já já ela entra para a gente começar a bater um papo, né? Só aguardando aqui para a gente começar a conversar sobre esse ponto importante. Boa noite, doutora Ilana. Tudo bom? Oi, tudo bem? Tudo bom? Um prazer muito grande, né? Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a senhora ter aceito, né, esse convite para vir aqui participar da Quinta das Profissões, né? A gente não se conhece só por WhatsApp, né? Então, eu sou Marcelins, eu sou psicóloga há 30 anos eu trabalho justamente desenvolvendo pessoas. E uma das coisas que vamos dizer assim, que eu tenho muito foco é nas carreiras profissionais. Por quê? Porque eu vejo, às vezes, alguns profissionais, né, atuando, trabalhando, e são insatisfeitos, são tristes, não ficam reclamando, não se sente realizado com aquilo que faz. Às vezes só tem a realização financeira, mas não tem a pessoal, né, a profissional. Aí outros têm a realização pessoal e profissional, mas não têm a financeira. E, geralmente, muita gente me procura, e eu observo isso nas empresas, no ambiente de trabalho. Então, já tem uns 2 meses, mais ou menos, né, aproveitando a pandemia, eu digo assim, vou ajudar as pessoas, os jovens que estão ainda no ensino médio e que ainda não identificaram uma profissão, e aquelas pessoas também que já estão dentro do mercado e estão insatisfeitas, né? Então, de repente, nesses bate-papo das quinta-feira, a gente termina dando luz, né? Ajudando uma pessoa a ver assim, que tipo de atividade, o que esse profissional faz? Eita, eu me identifiquei com isso, com aquilo outro. Eita, é importante determinados fatos. Então, esse bate-papo é muito com esse intuito, né, de a gente guardar esse momento, esse bate-papo. Eu deixo aqui tanto salvo no IGVT, quanto também lá no meu canal do YouTube. É uma coisa que vai ficar para a história, né? E todas as vezes que alguém me perguntar assim, Márcia, que profissão? Eu digo, dá um pulinho lá no canal, tem um leque de profissões, escute o que os profissionais têm a dizer, né? Que tipo de competências, técnicas, comportamentais, o que levaram a eles a escolher esse determinado tipo, né, de atividade, o que, vamos dizer, estalo, ou foi uma coisa que já desde pequeno, para a gente até desmistificar algumas pessoas que dizem, desde pequeno ou não. Tem gente que veio aqui e disse, Márcia, foi já no finalzinho do ensino médio. Tem gente que diz, olha, desde garota eu tinha isso dentro de mim. Então, eu gostaria desse nosso bate-papo hoje fosse muito assim, a senhora contando as suas experiências, o que levou, né? E depois falando dessa ciência que é tão bela, né? E que ajuda tanta gente e que cuida, como eu estava falando ainda há pouco, do maior patrimônio de uma mãe e de um pai, né? A sua especialização é cuidar do maior patrimônio, né? Então, seja muito bem-vinda, esse vai ser o nosso bate-papo. Agradeço a quem está entrando, quem vai entrar ainda ao longo desse nosso bate-papo e quem não entrar agora, mas vai ver lá na nossa gravação, tá certo? Eu gostaria que a senhora se apresentasse, dissesse quem a senhora é formada em quê, onde foi que a senhora se formou, né? Que especialização a senhora tem, para o pessoal saber quem é a doutora aqui. Então, boa noite. É um grande prazer estar aqui, né? Poder compartilhar minha experiência com vocês. Eu tenho um filho de 15 anos, né? Então, ele também está agora nesse momento de pensar o que ele vai escolher como profissão, né? Realmente, eu acho que é muito bom quando a gente tem uma luz ou quando a gente já sabe o que a gente quer, né? Então, eu sou aquele caso, eu me encaixo naquele caso da pessoa que sempre quis desde pequenininha. Mas, assim, minha situação é um pouco assim peculiar, por quê? Então, primeiro deixa eu me apresentar, né? Então, meu nome é Ilana,
eu sou pediatra e sou intensivista pediatra, né? Então, eu fiz a faculdade de medicina, depois eu fiz a residência médica, eu fiz a faculdade de medicina aqui na UFMA, depois eu fiz a residência médica em pediatria na Unicamp, e lá mesmo também eu dei continuidade e fiz a residência médica em UTI pediátrica. Então, eu fiz uma residência e depois, dentro da residência, mais uma especialização dessa residência, né? Que é o que a gente chama de R3, né? Então, eu sou pediatra e intensivista pediatra. Eu posso Então, intensivista é o quê? É o que cuida dessa parte da de criança que UTI. está internada na UTI pediátrica, que é diferente da UTI neonatal, né? Porque a UTI neonatal só vai de 0 a 28 dias de vida. A UTI pediátrica, ela vai cuidar da criança a partir de 29 dias de vida até, dependendo do hospital, né? Pode ir até 15 anos. Aí vai depender mais de cada hospital. Alguns hospitais vai até 13 anos, alguns hospitais vai até 15 anos. Então, é isso que o intensivista pediatra, é nesse local que o intensivista pediatra vai agir, atuar, né, nessa população, de 28 dias de vida, 29 dias de vida, até 13 ou 15 anos. Certo? Então, o intensivista, vamos dizer assim, o pediatra, aquele que não faz essa parte, né, ele cuida mais da criança que está bem, que vai vendo, né, mais assim, o desenvolvimento dela, vai orientando a mãe, tudo. Mas esse não, esse cuida realmente de crianças que estão doentes e com um certo risco, né? Então, eu imagino a pressão, a tensão, né? O estresse nesse momento, acalmar a criança, né? Que ela está num ambiente totalmente desconhecido ali, né? Para ela, né? Não é o ambiente dela de brincar, então é uma profissão que precisa muito amor aí, né? Muito amor, muita paciência, né? Já pelo que está falando, eu já percebo que é uma área que precisa muito amor e muita paciência, né? Com as crianças e com a mãe também e o pai, né? E assim, eu faço a parte de pediatria geral também, né? Então, eu atuo os últimos anos, eu fiquei muitos anos trabalhando só na UTI pediátrica, mas os últimos 3 anos eu fiquei atuando em enfermaria de pediatria. Então, cuidando de crianças internadas, porém, crianças que não estão graves, né? Elas necessitam da internação, necessitam ficar sob o olhar dos profissionais, tomando medicações endovenosas, mas não estão graves a ponto de precisar de uma UTI, certo? Então, eu fiquei os últimos 3 anos trabalhando em enfermaria. E hoje eu estou trabalhando tanto em ambulatório, né? Faço essa parte de acompanhamento também do crescimento e desenvolvimento, né? Da prevenção, da puericultura, da orientação em relação à alimentação, a própria educação, cuidado, proteção contra acidentes, né? E também atuo na UTI pediátrica. Então, assim, uma das coisas que eu gostaria de falar é que o pediatra, ele realmente tem um leque muito grande de opções da onde ele vai atuar, né? Então, quando você escolhe a pediatria, você pode desde trabalhar num consultório pediátrico, com crianças, onde você vai fazer muita prevenção, né? Que você vai orientar ali aquela criança, aquele bebê, desde os seus primeiros dias de vida, com as orientações a respeito de aleitamento materno, depois a orientação da transição alimentar, né? Quanto orientações sobre comportamento, até a adolescência dessa criança, você vai atuar junto aos pais, né? E, lógico, também, além da prevenção, tratando as doenças mais comuns da infância que essa criança vai apresentar, né? Que podem ser tratadas a nível ambulatorial, né? No seu consultório, sem precisar internar essa criança, né? Então, o pediatra, ele pode trabalhar desde essa área, que é muito
prevenção, educação daquela família, né? Daquela vida que está se iniciando. Ó, já botaram aqui, doutora é muito amada. Eita, já botaram aqui que o doutor é muito amado. Isso é bom, isso é bom. E também a gente pode trabalhar no outro extremo, né? Então, com a criança que está muito grave, com a criança que está entubada, num respirador, né? Se você fizer a residência de UTI pediátrica, né? Que seriam mais alguns anos, né? Então, como você falou, né? Amor e paciência realmente são fundamentais, né? Você está cuidando do maior bem, né? Do outro ser humano, que é o filho, que é um amor que é diferente de todos os outros amores, né? Então, é aquele amor que você pensa, eu não vivo sem essa pessoa eu morro, né? É um amor diferente de tudo. Então, nós temos realmente uma responsabilidade muito grande, né? Cuidar de uma vida é uma grande responsabilidade. Cuidar do filho de uma vida que é filho de alguém é uma responsabilidade maior ainda, né? Então, com certeza. Filho e quando tem a avó, que é a mãe duas vezes junto, né? Aí é uma pressão e uma tensão maior, né? Quando tem ainda a avó no meio, os avós todinho no meio, né, dessa relação cuidando da criança. Então, e o que levou a senhora a buscar essa trajetória? O que levou? A senhora disse que foi desde pequena. Como foi isso? então, é porque meu pai é médico, né? E minha mãe enfermeira. E aí, quando eles chegaram em Barra do Corda, isso lá em 1965, mais ou menos, né? O meu pai, ele muito corajoso, né? E realmente desbravador, né? Não tinha nem estrada em Barra do Corda. E ele foi convidado para ser médico na cidade. E minha mãe encarou o desafio de ir junto com ele. E chegando lá, ele primeiro construiu, ele começou a trabalhar pela prefeitura, né? Ele foi a convite do prefeito e aí ele resolveu construir uma clínica. Primeiro ele fez uma fábrica de piso para construir o piso da clínica. Porque eu acho que era muito difícil comprar piso. Minha mãe fala que muitas casas não tinham sequer piso lá na cidade para alugar. Então, ele comprou um terreno, fez uma casinha onde ele ia fazer o piso da clínica, ele construiu a clínica, né? E do lado da clínica, ele construiu nossa casa. Ele nunca mais teve sossego. E qual a especialidade dele? E qual era a especialidade? Tudo, né? Aí ele é clínico geral. A do interior aí pega tudo. Realmente. Ele fazia anestesia, cirurgia. Quando eu nasci, eu fui prematura. Ele fez a cesariana da minha mãe, foi uma urgência. Ele fez a anestesia, a cirurgia, fez tudo. E cuidou de mim e foi meu pediatra. Foi o anestesista, o obstetra e foi meu pediatra, porque improvisou uma incubadora para mim, com garrafas de água quente. Minha mãe tirava o leite, colocava no conta-gotas e me dava. Então, e eu cresci, né, praticamente dentro ali da clínica, porque era do lado. Então, não tinha nem muro que separava o quintal, era o único, né? Então, muito curiosa, eu queria... nasci um bebê, eu queria ir ver. Se fosse prematuro, minha mãe me levava, eu ia olhar. E eu sempre quis. Então, assim, desde que eu me entendo por gente, eu queria ser médica e queria ser pediatra. Então, eu ficava pedindo para ele, pai, eu quero assistir uma cirurgia, eu quero assistir uma cirurgia. Aí eu lembro que um dia, eu acho que eu tinha uns 15 anos, era Dia dos Pais, e ele foi fazer uma cesariana no hospital público e ele me levou e eu fui assistir a cirurgia, achei o máximo. E antes eu queria ser cirurgiã, gostava muito de criança, sempre quis trabalhar com criança, mas eu achava que cirurgia era uma coisa mais emocionante, né? E aí eu queria ser cirurgiã pediatra. Mas depois, ao longo da faculdade, quando eu me deparei com a parte clínica mesmo da pediatria, eu disse, não, eu quero fazer mesmo pediatria. A parte clínica realmente me encantou mais, né?
Então, assim, eu acho que para mim essa decisão foi fácil. Porque eu sempre soube o que eu queria, né? É, E eu acho que para a grande maioria das pessoas, a escolha da profissão não é algo assim fácil. É é. um momento de grande dilema, né? Você deve saber mais do que eu, né? Que é, Justamente eu faço essa parte, né? Que é orientar as pessoas a encontrarem uma profissão para se sentirem felizes, né? Esse é um ponto que eu trabalho muito com as pessoas dentro do ambiente de trabalho, né? Porque, como eu falei, né? Eu tenho 30 anos de profissão e quando eu olho para trás, eu boto na balança, eu só tive momentos assim muito felizes, eu me sinto realizada com a profissional que eu sou, com poder ter ajudado várias pessoas a desenvolverem e até encontrarem as suas profissões, né? Porque isso é importante. Você falando aí, eu me lembrei, por exemplo, no meu caso, meu pai também é médico, né? Ele é ginecologista e obstetra. E o sonho dele era que eu fosse médica. E eu dizia assim: eu não gosto de sangue nem de hospital. E aí, quando eu escolhi, ele disse: mas você não vai querer ser médico? Eu digo: não, eu quero ser psicóloga. E ele, na época, ele ficou assim. É por isso que eu estou dizendo assim: cada história da escolha profissional é uma história muito bonita, né? Como a pessoa despertou. Tem gente que desde pequeno, vendo o pai, a mãe, né, fazendo, e tem outros que olham e falam assim: não, não é isso que eu quero, não. Né? E depois, com o passar do tempo, é que a gente vai encontrando aquele algo que nos faz sentir feliz dentro das nossas competências, né? Do nossa, vamos dizer assim, coisas que a gente faz e que a gente nem percebe, né? O tempo passar, o prazer que a gente tem naquele tipo de atividade, né? E eu digo assim, eu trabalho muito isso com as pessoas justamente porque senão as pessoas adoecem de acumularem tantas emoções negativas, tanta reclamação, às vezes forçando o corpo, a mente e o coração para fazer uma coisa que ele não se identifica. Então, por isso que eu sempre tenho esse cuidado com as pessoas de ajudar elas a despertarem. Poxa, o que eu poderia estar fazendo que realmente combine com o meu jeito de ser? Né? E cada um tem o seu jeito, tem a sua aptidão, né? Tem o brilho nos olhos com aquilo que faz. Né? Eu digo assim, eu mesmo brilho os olhos o tempo todo. E a senhora ia falando aí, eu estava reparando os brilhos aqui nos olhos, a alegria na expressão, isso é importante. A gente percebe. Eu estava vendo assim, estava contando a história e o seu semblante mostrou assim muita alegria, né, de como foi sua escolha, né? E isso é bonito, isso é importante para a gente ajudar as pessoas, né? Esses bate-papos, né? Eu digo assim, eles são importantes por conta disso. A gente vai poder ajudar algumas pessoas a entender. Por exemplo, aqui, duas filhas de médico e cada uma buscou um caminho diferente de acordo com o que você, de repente, né, se identificou mais, né? O que te identifica, né? E agora uma coisa que eu gostaria de perguntar mais para a senhora aqui. Quando começou a faculdade, assim que você entrou, você conseguiu já se identificar ou teve aquele momento ainda de, tipo assim, bem, não era bem isso que eu esperava, deixa eu ver um pouquinho mais adiante, algumas disciplinas que não, vamos dizer assim, não casou direito contigo ou todas te agradaram? Como é que foi esses primeiros dias na faculdade? traumatizante. É bom, é bom. Traumatizante. Por que eles foram traumatizantes? Porque, assim, na época, eu entrei na faculdade em 1991, né? Então, naquela época, nós passávamos 2 anos no básico. E o básico, ele era anatomia, 1 ano e meio a gente estudava anatomia, histologia, imunologia. Então, assim, era tudo muito
muito conteúdo em primeiro lugar, né? Um conteúdo que era muito desvinculado assim da prática com o paciente, né? Então eu tinha muito essa vontade de querer ter contato com o paciente, né? Era isso que eu ansiava muito, né? Então, os 2 primeiros anos a gente não tinha contato com o paciente. E aquilo era muito frustrante. Além disso, o conteúdo era muito grande, né? Então, anatomia realmente a gente não dormia. Então, eu lembro muito de uma amiga minha, a gente estudando na véspera da prova de anatomia, que a gente foi dormir 11 horas da noite e botou o despertador para 1 hora da manhã, ou seja, nós dormimos de 11 a... E eu acordando minha amiga, ela disse, como eu acabei de fechar meus olhos. Então, O despertador já tocou. muito, muito, assim, difícil. Eu acho que por causa de ser distante daquilo que eu mais queria, que era esse contato com o paciente. Então, assim, ao longo do curso todo, os desafios são grandes, de várias disciplinas difíceis. Porém, a partir do 5º período, né, o início do 3º ano, você tem o contato com o paciente direto. E isso era muito gratificante, assim, muito empolgante, né? Diferente do básico, que você tinha tinha que estudar muito conteúdo e não tinha essa parte do contato com o paciente que eu tanto queria, né? Então, eu lembro que quando eu saí do básico e comecei a semiologia médica, né? Que até hoje eu falo para minha professora de semiologia, que ela foi a minha melhor professora, é a minha professora inesquecível, porque foi aquela professora que nos ensinou o exame físico do paciente, né? A coletar uma história, uma anamnese, a fazer o exame físico, a formular as hipóteses diagnósticas. Então, assim, aí sim, aí o curso mudou de figura para mim, né? Aí eu fui ter realmente, aquilo era o que eu queria, né, fazer. Tá? Então, já uma dica aí para os alunos, né? Assim que entrar, não vai se assustar, né? Persista, né? Persista, porque querendo ou não, os primeiros períodos sempre são mais teóricos, né? Afinal de contas, tem todo o sentido, né? A pessoa tem que ter um embasamento para ir sim e atender. É igual as pessoas entram e falam, quando é que a gente já vai fazer isso? Eu disse, mas primeiro, né, tem que ter todo o embasamento para aí depois sim você começar a ir para a prática, né? Chegar junto, estagiar, né? Mas tem que ter esse embasamento. Então, gente, quem escolheu medicina já fica atenta aí com essa dica. Viram o que ela disse? Esforço, esforço, estudar muito, abrir mão durante um bom tempo daquelas farrinhas, né? Concentrar mais num determinado final de semana, mas ter muito foco. Porque isso também é um outro problema que a gente vê dentro das faculdades. Os alunos chegam e acham que estudar mesmo com dedicação só no final. Tem que ser logo do início, para criar já essa base para o final e também conseguir passar, senão não vai, né? Vamos dizer, as provas são tensas, né? São com ritmo diferente do ensino médio, né? No ensino médio a professora trata de uma forma, né? E na faculdade já é uma outra realidade, não tem mais aquela tia, né? Aquela professora que pega na mão, né? Ela diz, é capítulos tais, lê aí para a gente debater, e você olha e fala, nossa, ela não vai apresentar? Não, peraí, leia e depois a gente conversa sobre isso, né? Então, prepara a gente, escolheu medicina, já sabe, os primeiros, muita ralação, não só nos primeiros, mas os primeiros é o impacto inicial, né? Esquentando as turbinas e tendo que ler bastante, estudar, reduzir a carga horária de sono, né? Para poder dar conta dos vários estudos. E então, no passar, aí já começou a haver prática. Aí quando foi realmente assim,
a senhora via assim, os outros meio. A senhora já tinha um caminho, né? Queria ser pediatra, já pensava nisso. Mas os seus amigos já tinham tomado uma escolha ou eles ainda ficavam meio perdidos diante das várias áreas de atuação que o médico pode ter? Aí eu acho que tinha assim muito, já tinha alguns que queriam cardiologia, porque o pai era cardiologista, já tinha aquele exemplo também em casa, né? Eu tenho um exemplo aqui interessante que é o meu irmão. O meu irmão, que formou antes de mim, uns 4 anos antes de mim, ele, ele queria ser o mesmo tipo de médico do meu pai, assim, fazer tudo no começo, né? Então, ele se formou e ele foi para Barra do Corda. Então, durante a própria faculdade, assim como meu pai, ele já foi procurando fazer estágios paralelos, cirurgia, anestésio, a parte de obstetrícia, né, na maternidade, porque ele queria sair preparado para trabalhar no interior e quando você, pelo menos nessa época, assim, hoje as coisas mudaram um pouco, mas você já tinha que chegar lá sabendo fazer uma anestesia, sabendo fazer uma cirurgia, sabendo fazer uma cesariana, né? E ele tinha essa mesma intenção. Então, ele fez isso, ele se formou e imediatamente depois ele foi para Barra do Corda e ficou trabalhando com meu pai durante vários anos, né? E depois ele disse, rapaz, eu acho que eu não vou aguentar, isso aqui é muito pesado. Ser geral é pesado. E ele resolveu fazer a residência. Depois de vários anos, ele fez residência de oftalmologia. Ainda ficou muitos anos trabalhando com tudo. Eu dizia, tu é o Dr. House, né? Porque tu faz de tudo. Mas agora, assim, depois de muitos anos, que ele realmente se estabilizou só na oftalmologia, né? Então, assim, ele primeiro teve que ter essa vivência, né? De trabalhar como clínico geral, como fazer anestesia, fazer cirurgia, e depois foi escolher uma área tão específica, né? Como a oftalmologia, né? Então, é bom, essa dica também é boa, né? Porque às vezes a pessoa se agarra a uma coisa e diz, não, agora eu só vou fazer isso. Não, pode fazer uma transição e dentro da própria medicina, né? Pelos vários leques que possibilita, né? Então, não tem um tempo para fazer residência. Não tem assim, até, sei lá, 5 anos, depois de 5 anos não pode fazer. Então, em qualquer tempo, o médico pode fazer, né? Pode, de repente, eu quero ser pediatra, eu quero ser ginecologista, ele vai, faz a residência e se habilita, né? Se especializa ainda mais, né? Por mais que ele tenha, né? Eu sempre digo que a residência é importante porque dá um up, né? Quando ele fala com mais propriedade, né? E as pessoas, né, têm uma credibilidade também maior, né? Quando ele diz que teve o período, né, de 2 anos de residência, né? Não, com certeza. Assim, a residência ela é muito importante, muito mesmo. É algo que todo médico deve fazer, né? Porque durante o curso, né, durante a faculdade, você não tem tanta prática assim, você não tem tanta prática em uma única área, né? Então você aprende um pouco de tudo, né? E a residência ela é fundamental. Eu tenho um exemplo também, um outro exemplo aqui para contar, né? Você perguntando aqui das pessoas que já eu tenho um sobrinho que formou agora, né? Em dezembro, janeiro. E ele é muito empolgado, né? Então a gente conversava muito pelo WhatsApp, ele fez faculdade em Minas, em Alfenas. Aí ele dizia, tia, tô passando pela clínica, tô adorando clínica, quero fazer clínica médica. Tá bom. Ai, que bom. Ótimo, Marcelo Júnior. Perfeito. Tia, tô passando pela cirurgia. Tô adorando cirurgia. Eu acho que eu vou fazer residência de clínica médica e depois eu vou fazer cirurgia. Depois passou na UTI. Tia, tô adorando intensiva, quero ser intensivista. Então, assim, ele gostou. Mas isso é bom, né? Ele
gostou de muita coisa, né? Então, É. isso é maravilhoso. O pior seria se ele não gostasse de nada, né? Com certeza, E né? aí, agora, ele está trabalhando. Ele não fez a residência logo de cara. Ele está trabalhando. Qual é o trabalho que tem para o médico que se formou no curso de medicina, mas não fez uma residência? Então, a grande maioria desses médicos vai ter dois caminhos. Ou ele vai trabalhar na assistência básica, médico de família, certo? Ou ele vai para o pronto-socorro, que é o pronto atendimento, né? Onde pode chegar pacientes de vários níveis de gravidade, né? Dependendo do perfil daquele pronto-socorro. Então, é o que ele está fazendo agora. Ele está trabalhando em pronto-socorro, né? Geralmente, assim, tá em Minas, então lá ele tá, graças a Deus, ele conseguiu trabalho em hospitais que tem um apoio, né? Se chegar um paciente mais grave, ele tem como chamar o médico da UTI, ele tem um suporte, né, por trás, ele não é aquele único médico daquele hospital. Porque isso é muito ruim, né? Perigoso, né? Sair da faculdade e encarar isso. Então, está trabalhando em hospitais, no pronto-socorro de hospitais, que ele tem um suporte de outros médicos mais experientes, caso seja um paciente mais grave. E ele nesse momento, ele quer ser emergencista. Ele está adorando isso. Ele tá adorando. Ainda bem, né? É porque é um vibrador pela medicina, né? Na realidade, ele é um vibrador, ele vibra com a questão da medicina. Agora, uma questão, né? E se então ele não escolher, vamos dizer, os que não escolherem, eles podem ficar ou na assistência ou na parte de pronto-socorro, né? E não pode montar a sua clínica, né? Daquele segmento, né? Daquela especialidade, né? Então ele não vai, uma pessoa que não faça residência, então ele não vai poder montar a sua clínica. Isso, porque assim, o ideal era que todo médico, né, ele saísse da faculdade e fosse para uma residência médica, mas existe uma concorrência muito grande, né? Então, por exemplo, quando eu saí, eu sabia já que queria fazer pediatria, então nos últimos meses do curso, né, no último mês, eu junto com uma boa parte dos meus colegas de turma, nós fomos para São Paulo fazer as provas de São Paulo, porque são várias opções, né? Então, tem USP, tem Escola Paulista, tem Hospital dos Servidores, tem Santa Casa, tem a prova do SUS, que envolve vários hospitais. Então, assim, são muitas provas de residência que você pode prestar, né? E tudo isso também custa dinheiro, né? Porque você tem que comprar as passagens de avião e você tem que pagar as inscrições das provas. Então, assim, quanto mais provas você fizer, em lugares diferentes, mais chance você tem de passar, né? Então, assim, aquela pessoa que optou por fazer poucas provas ou não fez, né? Ela vai se formar, vai ser médico. Ela pode atuar, pode trabalhar em hospitais, mas o que é mais provável, o emprego mais provável que ela vai conseguir é de pronto-socorro, né? Ou de assistência básica, né? Em saúde da família, certo? Então, gente, já fica outra dica aí. Finalzinho do curso, já começar a se preparar, né? Antes disso, já vai juntando, fazendo uma reserva financeira, né? Porque vai ter que viajar, buscar lugares onde tenha realmente mais opções, né? E também disseram que o residente não ganha quase nada, né? O médico residente é uma bolsa bem pequenininha, né? Que até para ele se manter fica meio difícil, né? Então, esse também é um outro ponto que todo mundo fala, né? A residência não ganha dinheiro, é um momento que a gente tem que também estar preparado para esses 2 anos, né? Sim, e assim, né? A maioria hoje das residências até são mais tempo, né? Então, antes, na época que eu fiz pediatria eram 2 anos e terapia intensiva pediátrica era 1 ano.
Hoje, pediatria são 3 anos e terapia intensiva pediátrica são 2 anos. Então, Nossa, eu 11 fiz anos no 3 total. anos de residência. Eu fiz 3 anos de residência. Se eu fosse fazer a mesma coisa hoje, eu faria 5 anos de residência. Então, na realidade, um médico tem que se preparar durante 11 anos da vida dele, né? 6 Exatamente. da graduação e mais, se for nessa área, né, que a senhora está falando, então seriam 11 anos, 11 né, anos. de estudo. Então, reserva financeira é importante, né, para justamente conseguir se manter. Mas também, depois desse período, ele consegue dar um up, né? E ele consegue ter vamos dizer assim, um olhar, né, de um grande especialista, né, um Sim. grande estudioso naquele assunto. E aí, com certeza, não falta cliente depois que ele está tão gabaritado, com tanto conhecimento, né, para fazer um diagnóstico. Eu sempre digo assim, um bom médico é aquele que sabe fazer um bom diagnóstico, mas o principal é o prognóstico, né? Ele saber fazer aquela leitura, interpretação e saber o que ele vai cruzar aquelas informações e passar as orientações corretas, né, para realmente ajudar a pessoa, né, a melhorar a saúde dela com aquele especialista, né? Então, é uma profissão, gente, que a gente já está vendo que precisa de muito esforço. Não, os 2 anos iniciais já é muito esforço, mas ó, já estica aí que são 11 anos de dedicação, de muito estudo, mas também é uma profissão, né, que salva muitas vidas. A senhora trabalhou nessa época da pandemia, a tua atividade, né, com as crianças, teve muitos casos em relação às crianças? Olha, na pandemia, assim, nós tivemos casos, mas não foram tantos, não tem comparação com o que foi vivido pelos médicos que trabalham com adultos. Então, realmente, as crianças sofreram muito menos mesmo. Foram muito protegidas, digamos assim. Aconteceram casos graves, eu atendi crianças com Covid, algumas em estado grave, que precisaram de ir para o respirador, né? Ficar em ventilação mecânica, mas em termos de número, realmente não tem comparação com o que foi, né? O drama que foi vivido e que ainda está sendo vivido, né? Pela equipe que atende adulto. Então, realmente, uma situação assim, sem precedente, né? Sem parâmetro de comparação para nós brasileiros que nunca, assim, da nossa geração, que eu faço uma comparação com uma situação de guerra, né? Então, assim, um sofrimento de guerra, realmente. Então, quem trabalha com adulto viu muitos pacientes morrerem, muitos, né? Então, o impacto de você colocar, você se arriscou, né? Eu tive Covid, eu acho que eu me contaminei. Teve até alguns contatos, eu tive alguns contatos com pacientes adultos, não sei se eu me contaminei com esses pacientes adultos ou se foi com criança, né? Uma criança mais grave que tinha suspeita e que eu tive que intubar essa criança e eu fiquei muito tempo perto dela, né? A intubação em si, por mais que você use Tome todos os cuidado, né? equipamentos, é muito difícil você não se contaminar durante uma intubação. Realmente é muito difícil. E então, assim, não tinha jeito, era aquela coisa, né? É a profissão que você escolheu, então não tem muito, não tem como você Fugir nessa hora, né? Não tem fugir, não como, tem né? Não como. tem. É Então, assim, enfrentar, é enfrentar. Foi uma escolha, né? E esse foi um momento ímpar, né, para todos os médicos, com né? certeza. Enfermeiros, né? Semana passada eu atendi um enfermeiro, ele falou sobre esse ponto, né? Então, são momentos, né, de escolha, né? Sim, Olhar e enfrentamento. Foi um momento de se distanciar
mais ainda da família, né, para não, né, contaminar a família, porque vocês estavam numa linha de frente, né? Eu digo assim, meus parabéns a todo o pessoal da área de saúde, né, que realmente colocaram a sua vida para salvar vidas, né? Ali dentro é um trabalho muito lindo, rico, né? Agora, uma pergunta eu fiz para o enfermeiro, né? Moisés Serra, muito interessante, um jovem que ama o que ele faz, e eu perguntei, eu gostaria de fazer a mesma pergunta. Como é que os médicos lidam com a morte, né? Esse momento do luto, né? De olhar aquela pessoa que você está tentando salvar e ela vem a falecer. Como é que fica o médico nesse momento? Olha, eu acho assim que eu já vivi várias fases, né? Porque eu, eu escolhi uma profissão, uma especialidade, né, de UTI pediátrica, onde eu vi muitas crianças morrerem. E eu acho que por isso eu precisei me afastar um pouco, né? Então, há uns 3 anos atrás, eu comecei a trabalhar numa enfermaria com crianças que não morriam, com crianças que recebiam alta para casa, sem sequelas. E eu, naquele momento ali, eu não tive dúvida. Eu disse, eu não quero mais fazer UTI. E aí minhas amigas, Ilana, não é possível, eu não acredito, não é possível, tu não pode fazer isso. E eu disse, não, gente, eu não quero, eu quero ver crianças que vão receber alta para casa, eu quero ver crianças sorrindo, eu não quero, não aguento mais ver criança morrer. Eu tive esse momento, assim, né? Apesar de toda a paixão que eu sempre nutri pela terapia intensiva pediátrica e de gostar de ensinar isso e de gostar de estudar esses assuntos, né? Mas eu, naquele momento, eu precisava me afastar e dessas dores, né? E aí eu fiquei 3 anos afastada de terapia intensiva. E por quê, né? Então, antes de eu falar por que eu voltei, falar assim, realmente essa questão da morte é muito difícil para a gente lidar. Eu acho que nós não temos preparo ao longo do nosso curso, né? É uma frustração, porque a gente pensa assim, quando a gente está na faculdade, a gente não pensa que a gente vai ver pessoas morrerem, crianças morrerem. A gente faz uma profissão que a gente quer salvar a vida das pessoas. Então, assim, eu acho que esse é um dos principais motivos que a gente escolhe a profissão, né? É salvar vidas. Então, a gente não pensa em morte. E aí, como eu passei toda a minha trajetória trabalhando, quase toda, né? Trabalhando em hospitais para onde eram drenados as crianças mais graves, né? Então, as cardiopatias, os tumores cerebrais. Então, tudo que era de mais grave ia para aquele hospital, que era referência. Então, assim, eu me lembro de um dia muito dramático que eu vivi, que foi um dia que a gente teve 3 mortes na UTI. Então, assim, era eu atendendo a psicóloga cuidando de uma mãe, eu tentando acalmar uma mãe e levar para uma sala para consolá-la. E a gente, né, a gente tinha uma equipe, né, que iria dar a notícia do óbito, né? Eu me lembro que quando eu fui fazer minha residência, eu era muito amiga das residentes de UTI que estavam saindo e eu estava entrando, né? E aí eu fiz a pergunta para minha amiga, eu digo, quem dá a notícia do óbito para a família? É o residente? Ela disse, é o residente. E aí aquilo ali foi chocante para mim, dei muitas notícias de óbito, né? E quando eu me tornei uma médica staff, que eu era a orientadora dos residentes, eu nunca deixei meus residentes darem a notícia do óbito sozinho. Então, assim, eu sempre encarei, apesar de eu achar difícil, mas eu via outros colegas fugirem e eu não achava, assim, adequado, correto, eu deixar o residente fazer aquilo sozinho, né? Então, eu sempre, quando eu estava presente, eu sempre encarava esse desafio, né? Eu acho que é a pior coisa
que existe, mas eu acho que a gente, pior ainda é a gente não estar do lado do nosso paciente, né? Exato. Então, Exato. assim, tem o psicólogo, tem o enfermeiro, mas o médico, ele que cuidou, ele tem que estar ali do lado e dizer para a mãe, olha, nós fizemos tudo, a senhora viu, né? Então, assim, graças a Deus, hoje, né, a criança, porque quando eu comecei minha residência, o pai não podia, nós estávamos em um processo de transição lá na Unicamp. Os pais estavam começando a ficar 24 horas dentro da UTI. Porque antes de, foi em 1999 que eu fiz minha residência, os pais não podiam ficar 24 horas dentro da UTI. Imagina que coisa absurda, né? Então, assim, eu peguei esse momento de transição, né? Do pai poder ficar 24 horas, né? E essa questão, uma coisa que eu lembro que era muito dramático pra gente, era quando a criança estava em morte encefálica. E a gente ia dizer para os pais isso. A maioria não acreditava. Não acreditava. Então, eles não conseguiam captar esse diagnóstico de morte encefálica. Eles sempre tinham uma esperança. Sempre. Então, doutora, antes de mais nada, o médico também tem que se preparar para esse momento, né? É um momento difícil, delicado, né? Como a senhora disse, as pessoas fazem a profissão para pensar em salvar vidas, né? E não se prepara tanto para isso, mas é um impacto muito grande. Poxa, eu estou olhando que a gente já está quase no finalzinho da nossa live, passou tão rápido, foi muito bom estar aqui com a senhora, né, com tanta experiência, com tanto conhecimento, ajudando com certeza muitas pessoas que já passaram por aqui e que vão passar por aqui para fazer uma reflexão realmente de qual a área para escolher. Eu gostaria que a senhora desse assim, que mensagem a senhora passaria para as pessoas que estão escolhendo uma profissão como essa? Que mensagem? Olha, assim, eu acho que em primeiro lugar, né, amar pessoas, gostar de gente é o primordial, né? Então, assim, o médico, de um modo geral, né? E eu acho que o pediatra em especial, porque o pediatra dentro da medicina, ele é mais humanizado, né? Porque não tem como ele não ser, né? Ele tem que ter essa empatia com a mãe, ele tem que compreender que uma coisa simples para uma mãe, dependendo do momento que ela tá, aquilo ali é o fim do mundo, né? E o pediatra, ele tem que estar sempre disposto a acolher, né? A acolher e a transmitir uma confiança para aquela família, né? A minha mensagem, em primeiro lugar, é que escolha a medicina, em primeiro lugar, a escolha da medicina em si, é que você goste de trabalhar com pessoas, você ame pessoas, você tenha paciência. Paciência, eu acho que é muito importante, né? Para o pediatra, não tem outro jeito. Pediatra sem paciência, desista, né? Porque tem que ter paciência. E às vezes a pessoa pensa assim, tem que ter paciência porque a criança fica gritando. Não, eu acho que a principal paciência não é essa. É com os pais. É com os pais, né? Com os pais. Que estão ali vendo, às vezes, marinheiros de primeira viagem, né? Nos primeiros meses do seu bebê. Então, é um aprendizado, eles estão se tornando pais naquele momento ali, né? Então, o pediatra, ele é o porto seguro dele. Então, esse eu acho que é um dos pontos fundamentais. Outra coisa que eu estava, assim, refletindo hoje sobre essa entrevista, né? E pensando assim, o médico e, na verdade, todos os profissionais de saúde, eu acho que estão, principalmente aqueles que estão dentro do hospital, eles precisariam também serem cuidados, também ter um apoio psicológico. Eu acho que é muito importante, porque você sempre tem que ser mais forte do que aquela pessoa, mais forte emocionalmente do que aquela pessoa que está ali, né? Então, assim, no momento desse,
de dar uma notícia de um óbito, de dar uma notícia de uma doença grave, de um câncer, né? Você tem que ter força, você tem que ter empatia, você tem que transmitir algo de positivo. Então, você tem que estar bem, né? A gente não pode se agarrar e se desesperar com o paciente. A gente tem que ter algo para oferecer para ele, para não deixá-lo se desesperar naquele momento, né? Então, eu acho que é muito importante a gente trabalhar, a gente tem que ter uma válvula de escape, a gente tem que ter, eu acho que a gente tem que ter um psicólogo para chamar de seu, né? Então, assim, eu demorei muito a fazer... E hoje é dia do psicólogo, viu? Hoje é dia do psicólogo, viu, gente? Psicólogos, a importância da nossa profissão. É fundamental. O psicólogo, depois de muitos anos, eu resolvi fazer terapia, né? Com uma psicóloga, psicanalista. Como isso transformou a minha vida diante dos fatos mais, assim, difíceis, dos momentos mais difíceis da minha vida. Como o meu comportamento mudou depois que eu comecei a fazer terapia. Então, assim, eu acho que é um presente que você se dá, né? Nós somos corpo, nós somos mente, nós somos espírito, nós temos que fazer uma atividade física, nos alimentar bem e ter um psicólogo para chamar de seu. Porque a vida é dura e a gente vê muitas pessoas infelizes porque escolheram a profissão errada, ou porque escolheram a profissão certa, mas tem muitos traumas, e aí tem muitos problemas, e aí não conseguem crescer profissionalmente por causa dos problemas psicológicos, né? Então, assim, eu acho que todo médico tinha que ter, desde a faculdade, tinha que ter um apoio, um grupo de discussão com um psicólogo, para trabalhar essas frustrações, essas dores que a gente vive, né? Essas notícias de óbitos que a gente dá, né? Eu não tive essa formação nem na minha faculdade e nem na minha residência. Como dar notícia de óbito? A gente foi estudar sobre isso anos depois de formada. Infelizmente, realmente não tem esse apoio, né? Mas, gente, olha, foi de uma riqueza muito grande a contribuição que a senhora trouxe aqui para todos nós. Com certeza, quem passar depois aqui nessa live, conseguir escutar, entender o papel de um médico, a importância, o esforço que ele tem que fazer para justamente ajudar a cuidar de vidas, ele tem que cuidar dele, né, para justamente, né, dar o apoio. Falou uma questão que tem até uma teoria que a gente chama da teoria da esperança. E esse é um dos pontos que nós estudamos, né? Pode não curar, mas ajuda no tratamento quando a pessoa tem a esperança de que ela pode buscar alternativa para recuperar a saúde dela. Poxa, só falta 1 minuto. Muito obrigada a todos que passaram aqui. Obrigada a senhora pela sua simpatia, pelo seu conhecimento, tá certo? E vamos manter contatos. Tá bom. Um grande abraço e obrigada a todos. Eu faria tudo de novo. Então, assim, me formei em 1997. E se tivesse que fazer, se voltasse atrás, faria pediatria de novo, faria terapia intensiva pediátrica de novo. Sou feliz com a minha escolha. E quem quiser escolher também, seja bem-vinda a esse mundo. Uma salva de palmas para a senhora, pode ter certeza disso. Uma salva de palmas. E um ponto importante, é o brilho nos olhos que a senhora tem quando fala da sua profissão. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada a todos aqui. Tchau. Tchau. Boa noite.